Nós não podemos escapar das ameaças da vida, dos problemas, das crises. De fato, alguns destes problemas e crises são causados por nós mesmos, mas outros não. Outros vêm sobre nós causado por outras pessoas, seja pelo egoísmo, más intenções, ou até mesmo boas intenções, mas feitas de forma errada. De modo que cada um de nós tem a sua cota para enfrentar de crises, de ameaças e de problemas. Não há como fugir. O pecado entrou no mundo e a vida já não é mais aquele ideal que a gente gostaria. Por isso, temos que nos deparar com os problemas, as dificuldades, as adversidades, as ameaças e crises da vida. Nós não podemos escolher não enfrentá-las. Mas nós podemos escolher como vamos enfrentá-las. Não podemos escolher as crises, mas podemos escolher a atitude que vamos ter diante das crises. Como é que podemos enfrentar as crises de modo a sair fortalecidos com elas e glorificar a Deus? Como alguém temente e confiante em Deus pode enfrentar as crises da vida? Baseado em um exemplo de alguém que enfrentou as crises como alguém que confia e teme a Deus, eu quero destacar as atitudes que podemos ter para enfrentar as crises, as ameaças, adversidades e problemas da vida. O exemplo está narrado no livro de Daniel, no capítulo 2, e leremos dos versos 14 a 23. Daniel, capítulo 2, versos 14 a 23, que diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. O livro de Daniel nos conta a história de Daniel e seus amigos, depois de levados cativos para a Babilônia, e também as visões e profecias que Deus concedeu a Daniel. O propósito do livro, um dos temas chaves do livro, é mostrar que, apesar do povo de Deus estar dominado por uma nação pagã, Deus é soberano e Deus é quem está no controle.
Deus não está dominado nem pelos governos e nem pelos deuses pagãos, apesar do seu povo estar dominado. Daniel quer mostrar isso em toda a sua narrativa do seu livro. Ele já começa apresentando isso logo no capítulo 1, versos 1 e 2, quando faz a introdução, e ele mostra como Deus entregou nas mãos do rei da Babilônia o reino de Judá, que era o seu povo. Para Daniel não havia dúvidas de que o cativeiro babilônico não era um acidente, não era algo provocado pelas questões humanas apenas, mas era algo que estava debaixo do controle e da soberania de Deus. Ali, naquele versículo 2, ele nos diz também como Nabucodonosor pegou os utensílios da casa de Deus e levou lá para a casa do seu Deus. Ao fazer isso, Nabucodonosor estava expressando como ele via a situação, como ele entendia aquele acontecimento da tomada de Jerusalém. Nabucodonosor achava que o seu Deus, lá da Babilônia, da terra de Sinar, tinha vencido o Deus de Judá, lá de Jerusalém. E já que o seu Deus tinha vencido o Deus de Judá, então tinha o direito de se apossar dos utensílios, dos tesouros da casa de Deus e levar como despojo lá para o templo do seu Deus. Esta era a visão de Nabucodonosor, até então um rei pagão. Mas não era a verdade. A verdade é expressa pelo livro de Daniel e ele diz, a verdade é que o Senhor, o Deus do céu, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E Daniel vai desenvolver este tema, esta verdade, esta doutrina em todo o livro. Aqui nesta parte que nós lemos, que nas nossas versões aparecem como capítulo 2, estava acontecendo o seguinte: Daniel havia sido levado com seus amigos para a Babilônia. Eles ainda, quando foram levados, eram muito jovens, talvez até adolescentes, de 12 a 15 anos, mais ou menos. E por serem da família real, da classe dos nobres, eles foram escolhidos por Nabucodonosor. Nabucodonosor determinou, então, a um dos seus conselheiros, a um dos seus ministros, que escolhesse dentre os jovens cativos pessoas que fossem da classe real, da classe nobre, pessoas inteligentes, capazes e de boa aparência, porque Nabucodonosor queria treiná-los, queria prepará-los para serem parte do seu staff, da sua administração. Nabucodonosor tinha uma grande visão, ele havia conquistado todo o Oriente Médio ali naquela época, tanto as terras da Mesopotâmia como da Palestina, chegando até perto do Egito. E agora ele queria preparar uma classe governante, e então, de cada reino que ele conquistava, ele arrebanhava alguns jovens que ele considerava capazes para lhes dar um treinamento suficiente, e depois estes jovens seriam seus ministros, seus assessores, seus conselheiros no reino. Era uma tática de trazer o inimigo para o seu lado, porque trazendo esses jovens, ensinando-lhes a língua e a cultura dos caldeus, mudando-lhes até o nome, colocando nomes conforme a língua e a cultura babilônica, trazendo então, levando-os a participar das refeições reais, então eles comiam a mesma comida e tomavam a mesma bebida do rei, Nabucodonosor conquistava-lhes o coração. E assim, ao invés de ficar contra o rei que os dominava, eles eram colocados a favor. Daniel e seus amigos fizeram parte deste programa e por 3 anos estudaram ali na escola formada por Nabucodonosor. Poderíamos dizer a escola babilônica, a Escola Superior de Administração Babilônica, uma excelente escola. Depois de formados, depois do curso concluído, eles foram então escalados para trabalhar em diversos postos do império.
Daniel e seus amigos, então, foram colocados ali para trabalhar na Babilônia, já que ficaram muito bem colocados nos exames e nas provas, como nos é dito no capítulo 1. O capítulo 2 nos conta que Nabucodonosor, certa noite, estava pensando sobre como seria a história depois de tudo. Ele já havia conquistado o reino, edificado a Babilônia, e ele começou a pensar, e o que vai ser depois disso? E aí ele teve um sonho. E ele percebeu que esse sonho era importante, que esse sonho lhe trazia algo quanto ao futuro. E ele ficou perturbado com o sonho. Então, no outro dia, ele chamou o seu conselho de magos, o seu conselho de sábios, reuniu todos esses conselheiros e lhes disse: olha, eu tive um sonho e eu estou muito perturbado para saber a interpretação dos sonhos, para saber o que este sonho significa. E eu quero que vocês me deem a interpretação. Mas para eu ter certeza que a interpretação que vocês estão me dando é a interpretação correta, vocês também vão ter que contar o que eu sonhei. Imagine aí a situação daqueles magos, daqueles conselheiros. Nós muitas vezes não somos capazes de lembrar o que nós sonhamos no outro dia. Imagine saber o que outro sonhou. Os magos tentaram dar uma de esperto. Foram tentando enrolar Nabucodonosor, deixando passar um dia, deixando passar dois, tentando fazer com que ele deixasse escapar alguma coisa do que foi o sonho, para então eles elaborarem uma interpretação. Só que Nabucodonosor era mais esperto que os magos. E ele percebeu que os magos estavam tentando enrolá-lo. Estavam tentando ganhar tempo. Aí ele disse: olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Eu não vou dizer o sonho. Vocês vão ter que me dizer o que foi que eu sonhei e depois dar a interpretação. Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Isso está resolvido. Aí os magos então responderam, aí no verso 10, olha, Nabucodonosor, não tem ser humano capaz de fazer isso. Nós não temos capacidade para dizer o que alguém sonhou. Somente os deuses podem fazer isso. E estes não moram com os homens. O que o rei está exigindo é tão difícil que nenhum de nós é capaz de falar e acreditamos que nenhum outro ser humano é capaz de resolver isso. E o rei ficou furioso, ficou enfurecido. É como se ele dissesse: como é que é? Eu sustento vocês, eu pago vocês para me aconselharem e vocês não são capazes de dizer o que eu sonhei esta noite? Pois vão morrer todos. Então ele faz um decreto, assina um decreto que todos deveriam ser executados. Todos os sábios deveriam ser executados, incluindo Daniel e seus companheiros. Aí Daniel soube disso. Daniel está numa crise grande aqui, concorda? Está enfrentando uma ameaça enorme. Ele e os seus amigos podem perder a vida. E ele não é o culpado disso. O rei não o havia consultado. O rei consultou os outros sábios, não consultou Daniel. Mas como ele fazia parte daquele grupo de sábios, ele vai morrer junto com eles. É um momento de crise, de tensão, de ameaça, de problema. Como Daniel enfrentou isso? Em primeiro lugar, com calma. Daniel não entrou em desespero. Diz que ele, avisada e prudentemente. A ideia aqui é que de modo calmo, como se estivesse pedindo um conselho, é a palavra avisada, e prudentemente significa de modo gentil, contato, de modo educado, com bom senso. A palavra, inclusive, essa mesma palavra era usada para experimentar um alimento com delicadeza,
para tentar saber o gosto que aquele alimento tinha. Foi desse jeito que Daniel se aproximou do chefe da guarda, do comandante da guarda, que era o encarregado da execução, para falar com ele. Nós notamos então que não há desespero, não há pânico, não há um arrancar de cabelos, uma correria, não há nada disso. Calma. Por confiar em Deus, Daniel enfrentou aquela crise e aquela ameaça com calma. Se acreditamos de fato no Deus das Escrituras, que é um Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, nós iremos enfrentar as crises e os problemas da vida com calma, com jeito, tomando atitudes sensatas, não entrando em desespero, não fazendo coisas para prejudicar ou aumentar ainda mais o problema. Não. Nós vamos procurar soluções pensadas, soluções aconselhadas, soluções com bom senso. E vamos abordar as pessoas e tratar as pessoas, até aquelas pessoas encarregadas de nos prejudicar, com bom senso, com educação, procurando resolver, procurando solucionar o problema e não procurando aumentar o problema. Esta é uma verdade que precisamos aprender em nossas vidas. Diante das crises, diante das ameaças, enfrentá-las com calma, com bom senso. Mas, em segundo lugar, enfrentá-las com coragem. Normalmente, diante das crises, as pessoas reagem de duas maneiras. Ou em desespero, ativista, correndo em pânico, ou em desesperança paralisante. Desanimadas, não conseguem fazer nada, não encontram ideias, não têm iniciativa. O choque foi tão grande que elas ficam com um pânico, só com um pânico diferente, um pânico que paralisa. A falta de esperança normalmente assume essas duas formas, ou desespero ou desesperança. Ou um ativismo improdutivo, reativo, que mais atrapalha do que ajuda, ou um desânimo tal que não consegue fazer nada. Daniel tem calma, então ele não fica desesperado e ele tem coragem, ele não fica desesperançado, ele não fica desanimado. Depois de conversar com o comandante da guarda e ele lhe explicar o que estava acontecendo, Daniel vai falar com o rei. É muita coragem. Por quê? Lembra que o rei estava furioso, com raiva. Já tinha dado a ordem do decreto de matar, executar os magos, os sábios. E Daniel tem a coragem de ir falar com o rei. Coragem que é vista também no pedido que ele faz ao rei. Ele diz, olha, marque o tempo, designe aí o tempo e eu vou trazer a interpretação. E eu vou trazer a explicação. Daniel, então, pede que o rei marque um tempo. Marque aí quantos dias o senhor pode esperar, majestade, que eu vou buscar a interpretação. As pessoas que confiam no Deus das Escrituras enfrentam as crises com calma, mas enfrentam também com coragem. Elas não ficam frustradas, desanimadas, mas elas conseguem tomar atitudes que possam resolver o problema. Atitudes pensadas e atitudes corajosas, com calma e com coragem. Mas, em terceiro lugar, ele também compartilhou seu problema. Ao voltar para casa, ele fez saber o caso aos seus amigos. Ele contou a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros. Ele não carregou o fardo sozinho. Ele dividiu, ele compartilhou com estes amigos.
Algumas pessoas conseguem agir com calma e com coragem, mas têm dificuldade de compartilhar. Têm dificuldade de repartir com outros os seus problemas. O Senhor Jesus Cristo instituiu a igreja. E é na nossa igreja local que devemos encontrar as pessoas com as quais podemos compartilhar, dividir os problemas, as dificuldades, as adversidades. Naquela época de Daniel não havia ainda a igreja, mas ele tinha os seus companheiros de nação e companheiros de fé, de temor a Deus, de confiança em Deus. E ao voltar para casa, ele chama estes companheiros, ele conta o problema, ele explica a situação, ele fala do perigo que estavam correndo e ele fala de sua proposta ao rei e de como o rei tinha marcado um tempo para que o sonho e a interpretação fossem dados. Além de calma, de coragem, é preciso compartilhar, contar com ajuda, buscar a ajuda de outras pessoas que tenham a mesma fé, a mesma atitude, a mesma confiança, o mesmo temor a Deus. Porque se você compartilhar com as pessoas erradas, elas podem ou te levar ao desespero ou te levar ao desânimo. Precisamos de um grupo de irmãos, de irmãs, que compartilhem conosco a mesma fé, a mesma confiança, o mesmo temor a Deus, para repartir com estas pessoas os problemas. Quando enfrentar as crises e as dificuldades da vida, não se tranque dentro de você mesmo. Não se isole. Cultive um grupo de irmãos, de irmãs, que vão lhe servir de apoio neste momento. Procure formar este grupo antes da crise chegar. Por isso que é importante você estar envolvido numa igreja local, com um grupo de pessoas que não são perfeitas, evidentemente, mas que têm a mesma fé e a mesma confiança em Deus. Daniel tinha esse grupo e pôde compartilhar, dividir o seu fardo com estas pessoas. Mas em quarto lugar, Daniel clamou a Deus. Além de calma, de coragem, de compartilhar, ele também clamou a Deus. Inclusive, ele compartilhou com essa ideia. Verso 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, para que ele e os seus companheiros não fossem executados, e também os outros sábios da Babilônia. Daniel então vai a Deus pedir misericórdia, pedir compaixão. Daniel não chega diante de Deus exigindo, colocando o dedo no rosto de Deus ou a faca no pescoço de Deus, determinando, dizendo, olha, nós não pedimos para entrar nesta situação, foi o Senhor que entregou o nosso reino nas mãos de Nabucodonosor, foi o Senhor que nos trouxe para cá, foi o Senhor que nos colocou nessa posição, agora aí, dê a solução. Não, não é essa. Daniel vai com misericórdia. É um clamor com humildade, porque quem pede misericórdia está agindo com humildade, pedindo que Deus seja gracioso. É como se eles dissessem, Senhor, nós não merecemos, mas nós apelamos à tua graça, apelamos à tua misericórdia, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. E essa expressão Deus do céu vai aparecer outras vezes aqui no livro de Daniel, mostrando que esse Deus do céu é o Altíssimo, é o Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Essa confiança no Deus do céu que leva Daniel e seus amigos a pedirem misericórdia. Precisamos desta confiança. Confiança que nos leva a agir com calma, com coragem, compartilhando e clamando, com clamor a Deus. Confiança que nos faz crer que Deus é misericordioso, Deus é amoroso, mas também é o soberano, é o Deus do céu. Diante das crises da vida, das dificuldades, das ameaças, das adversidades,
manifeste confiança nesse Deus. Com calma, com coragem, compartilhando, mas clamando, pedindo misericórdia, dobrando-se diante de Deus e pedindo a sua compaixão, a sua graça, reconhecendo que Ele é o Deus do céu, pedindo que Ele poupe a sua vida desta crise. E por último, quando a resposta chega, Daniel, antes de qualquer outra coisa, agradece a Deus. Diz que foi revelado esse mistério, isso que as pessoas não sabiam, foi revelado a Daniel. Por isso era um mistério, ninguém sabia, só Deus. Deus revelou a Daniel. Mas Daniel não saiu correndo para bater na porta do palácio e dizer, Nabucodonosor, Sua Majestade, agora eu sei. Não. Antes disso, ele agradeceu ao outro rei, ao rei supremo, ao rei que inclusive era rei de Nabucodonosor, ao Deus do céu. O mesmo Deus do céu a quem ele havia pedido, esse Deus do céu agora é louvado por Daniel. Ele reconhece que esse Deus é o soberano. Ele diz, seja bendito, isto é, seja louvado, que as pessoas falem bem desse Deus de eternidade a eternidade. Durante todo o tempo, que as pessoas reconheçam e proclamem a bondade e a grandeza desse Deus. E aí ele expressa na primeira parte que esse Deus é o soberano, é o dono de toda a sabedoria e de todo o poder. Essa primeira parte, inclusive, ele mostra isso. Verso 20 até 23, primeira parte do versículo. Ele começa dizendo, falando de sabedoria e poder, e termina falando de sabedoria e poder. Deus é o dono de toda sabedoria e poder. Deus é o que muda o tempo e estabelece as estações. Então Daniel está aqui dizendo que esse Deus é soberano sobre tudo. Ele não está determinado nem condicionado pelo tempo, nem pelas estações. É Ele quem remove reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria às pessoas. É Ele quem revela aquele conhecimento oculto que ninguém sabe. E Daniel diz que esse é o Deus dos seus pais. E a Ele é que ele louva, porque Deus havia lhe dado esta sabedoria e este poder. E agora, Deus tinha respondido de modo específico o pedido que haviam feito e revelado o sonho e a interpretação. Daniel nos mostra como lidar com uma crise, com uma ameaça e com um problema, com uma confiança em Deus. Confiança que se manifesta em calma, em coragem, em compartilhar e em clamar e num profundo conhecimento de Deus, que conhece profundamente a Deus. Não podemos escapar às crises da vida. Um momento ou outro, numa das voltas que a vida dá, nós podemos, numa destas curvas, nos depararmos com uma grande crise, com uma grande ameaça. Como iremos reagir? Se confiamos no Deus das Escrituras, vamos reagir semelhantes a Daniel, com calma, com coragem, clamando a Deus, compartilhando a necessidade com outros e manifestando nosso conhecimento desse Deus. Para que isso aconteça, é preciso, antes da crise chegar, você conhecer e se fortalecer nesse Deus. Você estar convicto que quando a crise chega, a melhor reação é a oração. Que Deus nos capacite a agir desta maneira.